E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, hoje com a voz um pouquinho melhor, pronta para a gente começar mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje a gente vai fazer a lição 43. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Vamos juntos? A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função, na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Eu vou repetir algumas palavras aqui, porque são conceitos de um curso em milagres que às vezes confrontam ou entram em conflito com outras coisas que a gente já fez, outras teorias, outras terapias, filosofias, etc. Ele diz aqui, né? A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Porque para o Hussein a percepção é a primeira camada, né? O objetivo é o conhecimento. Aí ele continua, mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da tua santidade, a tua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a mente dele. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje, um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível, no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo. Então vai ser assim. No início, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo, de olhos abertos. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Em seguida, olhe à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa frase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica de que está selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa frase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, feche os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez. Então, deixe que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo.
Eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira frase do período de exercícios, e então tenta a segunda frase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra. Então a gente vai fazer, se achar que está divagando, começar a ficar ciente que está fugindo da ideia de hoje, ou se parece que não consegue pensar alguma coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios, então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício, tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver à parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensam serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para este propósito, aplica a ideia nesta forma: Deus é minha fonte. Eu não posso ver isto à parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim a tua função. O exercício mais elaborado hoje, né? Que requer um pouco mais de presença, de compreensão e de se permitir energizar pelas palavras, e espero que seja uma boa prática para todos nós, que todos nós possamos receber desse exercício, aquilo que já estamos prontos para receber e que mais é possível. Além disso, um forte abraço e até o nosso próximo exercício.